Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. Hoje nós vamos tratar a respeito do depoimento da testemunha em juízo. Nós estamos tratando aqui da prova testemunhal, inserida no contexto da fase de instrução probatória do procedimento comum. Nós já tratamos da teoria geral das provas, já falamos sobre diversas provas em espécie. Estamos agora tratando da prova testemunhal. Na prova testemunhal mesmo, nós já tivemos diversos vídeos para tratar de assuntos como a testemunha, como noções gerais sobre a prova testemunhal, como sendo o depoimento da testemunha considerado como um serviço público quando prestado em juízo, um munus público. Diversas considerações, o último vídeo foi sobre as formas de intimação da testemunha. Hoje nós vamos tratar do depoimento em si da testemunha em juízo. Nós já vimos, fazendo uma recordação, que pelo artigo 357 do CPC, que trata da decisão de organização do processo, o juiz delimita as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e especifica as provas que serão produzidas, os meios de prova admitidos. Se dentre eles tiver uma modalidade de prova oral, como o é a prova testemunhal, ele vai designar a AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento. Nós também já vimos, pelo artigo 361, que uma das provas orais que são produzidas na AIJ, o 361 está no contexto, no capítulo da Audiência de Instrução e Julgamento, uma das provas orais que são produzidas em audiência é a prova testemunhal. Então serão ouvidas as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. São inquiridas na audiência de instrução e julgamento. O artigo 449, nós já vimos, prevê que, salvo disposição especial em contrário, as testemunhas devem ser ouvidas na sede do juízo. No mesmo sentido, o 453, que prevê, como regra, o fato de que as testemunhas devem depor na AIJ, Audiência de Instrução e Julgamento, perante o juiz da causa. Trata das exceções que nós já estudamos e trata da previsão dos parágrafos 1º e 2º, que consistem justamente na possibilidade da oitiva da testemunha mediante meio tecnológico, meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, inclusive que pode ocorrer durante a realização da AIJ. Para isso, os juízos, os fóruns devem estar equipados de modo a permitir essa transmissão e recepção de sons e imagens. Caso contrário, não vai restar outra opção que não a colheita da prova testemunhal mediante carta precatória, que aí vai ser muito mais formal, burocrático e vai acabar atrapalhando ou atrasando a condução do processo. Pois bem, e até aqui nós já tínhamos ido. Nós vamos começar a tratar justamente do primeiro ato da testemunha em juízo, que é a sua qualificação. Pelo artigo 457, antes de depor, a testemunha será qualificada. Ela mesma, testemunha, vai declarar, ou, já tendo sido os dados apresentados em juízo, ela vai confirmar os seus dados e informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Nós já estudamos aqui em vídeos anteriores a previsão do artigo 447 sobre a capacidade da testemunha. Podem depor como testemunhas todas as pessoas, mas o artigo 447 excepciona o que ele trata nos parágrafos 1º, 2º e 3º do próprio 447 como sendo as incapazes, impedidas ou suspeitas. Essa incapacidade, esse impedimento, essa suspeição, como nós já vimos, é estritamente associada à testemunha. Então, senhores, a testemunha vai ter que se qualificar ou confirmar sua qualificação para fins de demonstração justamente da sua incapacidade, da sua suspeição ou do seu impedimento, ou, caso contrário, da sua possibilidade em depor. O parágrafo 1º do 457
prevê justamente que é lícito a parte, aqui vai ser a parte contrária, né? Não a parte que arrolou a testemunha, mas a parte contrária, contraditar a testemunha. E para isso, ela, a parte, vai arguir, vai alegar a incapacidade, o impedimento ou a suspeição da testemunha, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, a parte contrária pode provar a contradita com documentos ou com testemunhas, até 3 no máximo, apresentadas no ato e inquiridas em separado. Então, logo de início, a primeira parte é a qualificação da testemunha. Se não houver nenhuma impugnação, nenhuma alegação de impedimento, suspeição ou incapacidade, a testemunha vai depor livremente. Agora, pode ser que a parte contrária venha a contraditar, venha justamente alegar o impedimento, a suspeição ou a incapacidade da testemunha. Diante desta alegação, a parte contrária acusou a testemunha de ser incapaz para depor, de ser impedida de depor, suspeita de depor, a testemunha pode concordar. E a testemunha concordando, por exemplo, que é aparente, nós vamos ver as consequências. Nós, aliás, já vimos pelo artigo 447 que o juiz, não havendo outras provas, ou as reputando necessário, o juiz pode tomar o depoimento daquela pessoa não como testemunha, como informante. Agora, se diante da alegação da parte contrária, de que a testemunha é incapaz, impedida ou suspeita, a testemunha recuse, negue, diga que não procede, ela, a parte contrária que formulou a alegação, pode provar, por documento ou por outras testemunhas, de no máximo 3. Vai provar que é amigo, que é inimigo, por aí vai. Qualquer das causas lá de impedimento, suspeição ou incapacidade. Ok? É isso que consta, portanto, do 457, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Sendo provados ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, então a parte contrária contraditou a testemunha. Alegou, por exemplo, que ela é impedida de testemunhar. A testemunha afirmou, confessou os fatos. Ou a testemunha negou, mas a parte contrária comprovou, por documento ou testemunhas. Que postura o juiz tomará? Sendo provadas ou confessados os fatos a que se refere o parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha, ou lhe tomará o depoimento como informante. Nós já tínhamos tratado disso nos parágrafos 4º e 5º do artigo 447. Ah lá, parágrafo 4º. Sendo necessário, pode o juiz admitir o depoimento das testemunhas, menores, impedidas ou suspeitas. E nós tínhamos visto lá que elas serão ouvidas como informantes. Parágrafo 5º. Os depoimentos referidos nesse parágrafo 4º serão prestados independentemente do compromisso de dizer a verdade. E o juiz vai lhe atribuir o valor que possam merecer. Compromisso de dizer a verdade nós falaremos logo a seguir, assim que terminarmos a análise desse digníssimo artigo 457. Ok? Pelo parágrafo 3º, a testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, dispense o seu depoimento, alegando os motivos previstos nesse código, e o juiz vai decidir de plano após ouvir as partes em contraditório. Nós também já falamos que um dos direitos da testemunha é de não depor, ela não tem a obrigação de depor sobre alguns fatos. E isso está previsto no artigo 448. A testemunha não é obrigada a depor sobre fatos que lhe acarretem grave dano, moral ou patrimonial, assim como também ao seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o 3º grau. E a testemunha também não é obrigada a depor sobre fatos a cujo respeito ela tem por estado ou profissão dever de guardar sigilo, dever de confidencialidade. Ok? Então era isso que tínhamos que ver a respeito desse artigo 457, que trata, portanto, da qualificação da testemunha. Logo após a qualificação da testemunha, chegando à conclusão que a testemunha vai depor como testemunha, nós temos a previsão do artigo 458. Artigo 458. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Nós já vimos logo no início desse vídeo e em outros vídeos que o depoimento em juízo
como testemunha, contribuindo para a elucidação dos fatos, como se deram, para que o juiz possa exercer jurisdição, é um munus público. É considerado um serviço público. E você não pode considerar que uma atividade tida como serviço público, como um munus público, pode ser uma farsa. Possa tratar de fatos que não ocorreram, inventar, negar fatos verídicos. E aí, naturalmente, o parágrafo único vai prever que o juiz adverte a testemunha, deve advertir, advertirá a testemunha, que incorre em sanção penal, como nós já vimos aqui, quem faz afirmação falsa, quem cala ou quem oculta a verdade. Nós já tratamos lá do artigo 342 do Código Penal, que prevê o crime de falso testemunho ou falsa perícia. O que nos importa aqui é o falso testemunho. Artigo 342 é tipo penal. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. É um crime com pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, certo? Então, sobre o depoimento da testemunha em juízo, eu queria ver hoje com os senhores, e já vimos, a qualificação da testemunha, a contradita da prova da parte contrária, e, de outro lado, o compromisso prestado pela testemunha de dizer a verdade e a consequente penalização pelo crime de falso testemunho, caso a testemunha venha a mentir, fazer alegações falsas, calar ou ocultar a verdade. Artigo 342 do Código Penal. Ok? Bom, senhores, era isso por hora que eu queria tratar com os senhores. No próximo vídeo nós vamos concluir a prova testemunhal, concluir o depoimento da testemunha em juízo, tratando das perguntas e da documentação desse depoimento em juízo. Ok? Senhores, é só, vamos ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima.